Agora são 8 horas e 5 minutos. O presidente Charles Fernandes termina esta sessão extraordinária em que os deputados fizeram algumas votações. A gente vai trazer para você aqui um resumo dessas votações. Você que está ligado aqui na TV Câmara, na rádio, acompanha a gente também pela internet. Vamos trazer, portanto, para você detalhes aqui desse dia de votações. Não houve muitos itens com muitos debates em torno do mérito do item da votação, mas os deputados discutiram vários outros temas políticos e sempre nesse momento de discussão as opiniões mais intensas em relação a um ou outro assunto. Mas em relação às votações, os deputados concluíram aqui hoje uma medida provisória que tem recursos, oferece recursos extraordinários, pouco mais de R$1 bilhão em favor de vários ministérios para certas políticas de enfrentamento, por exemplo, à questão da proteção dos indígenas. Os deputados também votaram aqui um projeto de lei que elimina a necessidade de comprovação de feriado local no ato de interposição de recurso. Trata de alteração ao Código Civil, que fixa um prazo, não alteração especificamente ao Código Civil, mas uma alteração daquela exigência que o Código Civil faz, essa questão de falar do feriado, caso um advogado esteja entrando em recurso e às vezes não sabe daquele feriado municipal e acaba perdendo o recurso por causa dessa questão. Então, essa proposta elimina a necessidade de comprovação desse feriado local na interposição de recursos. A gente tem a oportunidade de falar com o deputado Jorge Sola, que é do Partido dos Trabalhadores do Estado da Bahia, comentar um pouquinho sobre esse dia de trabalhos aqui, sobre essas votações. Muito boa noite, deputado Jorge Sola. Boa noite. Nós tivemos aqui um plenário com a temperatura subindo, não pelos pontos de pauta, né, mas pelas arbitrariedades, pelos absurdos que alguns parlamentares têm utilizado na sua prática aqui, de tentar atrapalhar o andamento dos debates, inviabilizar a discussão necessária sobre os temas que estão nessa casa. Deputado Jorge Sola, teve essa medida provisória 1209 de 2024, ela abre crédito extraordinário, pouco mais de R$1 bilhão para vários ministérios. O senhor poderia comentar um pouco para a gente sobre a intenção da SMP, esses recursos vão ser aplicados em que tipo de política? Olha, são diversas políticas. Pela lista de ministérios, você já vê a abrangência e a importância dessa medida provisória. Ela pega Ministério da Justiça e Segurança, Meio Ambiente, Direito, Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, Defesa, Desenvolvimento da Assistência Social, Combate à Fome, Pesca, Agricultura, Direitos Humanos, Cidadania e Povos Indígenas. Mais de R$1 bilhão que ampliam a capacidade do governo do presidente Lula e atender com políticas públicas fundamentais para proteger desde a população indígena, que foi quase dizimada como povo Yanomami no governo Bolsonaro, até avançar em políticas de defesa de direitos humanos, em políticas de combate à fome, em políticas que são essenciais para a população que mais precisa. Então esse incremento é fundamental do ponto de vista do orçamento, que é um orçamento que vai para a população que necessita do apoio do Estado, que necessita do Estado de bem-estar social, que necessita dessas políticas públicas tão importantes. Deputado Jorge Sola, a medida provisória ela teve apoio unânime aqui no plenário. Isso indica a relevância dela, né? Não tenho dúvida. Ninguém conseguiu, nem os mais destemidos e mais flagrantes bolsonaristas, como essa noite aqui, quiseram mentir no que diz respeito ao apoio do governo a salvar vidas e a reconstruir o Rio Grande do Sul, que vieram mentir no que diz respeito à política econômica, não conseguiram, de forma alguma, arrumar o mínimo de argumento para ser contrário a essa medida provisória, porque ela é, nesse momento, indispensável para que todas essas políticas públicas possam ser alavancadas e elas cheguem ao cidadão que merece e precisa do apoio do Estado brasileiro. E, felizmente, o presidente Lula voltou e o Estado brasileiro voltou a se incomodar com sua gente, voltou a cuidar de sua população, voltou a criar oportunidades para que o Estado brasileiro melhore a vida das pessoas, e esse orçamento incrementado com mais de R$1 bilhão aí vai ajudar. Não é suficiente para tudo o que precisa, mas vai ser um aporte importante de recursos nesse momento. Deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, muito obrigado pela gentileza de falar conosco aqui no final da sessão e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, parabéns ao trabalho que a TV Câmara faz, aumentando o acesso da população brasileira aos debates nessa casa. Obrigado. A gente que agradece, você que está nos acompanhando aqui, esse é um resumo do dia de trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Essa medida provisória agora vai à apreciação dos senadores
E, além da medida provisória, como eu disse para você no início do nosso resumo, os deputados aprovaram um projeto de lei 4563 de 2021, que elimina a necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição de recursos. Ao eliminar essa exigência de comprovação para interpor um recurso, comprovação do feriado, acaba que vai permitir com que o advogado ele possa fazer essa comprovação posterior da ocorrência desse feriado e não perder os recursos que eles apresentam, que, segundo o Código Civil, tem aí um prazo de 15 dias. Então, esse projeto vai para apreciação dos senadores também. A gente agradece a sua audiência, você que está nos acompanhando aqui pela rádio, pela TV Câmara, que acompanha os trabalhos dos deputados no canal da Câmara no YouTube, está sempre ligado por aqui. A gente sugere, inclusive, se você quiser ter mais detalhes, passe sempre pelo canal da Câmara no YouTube, navegue pelo site www.câmara.leg.br, veja o material que o pessoal da Agência Câmara sempre disponibiliza para você com reportagens profundas, com os temas que os deputados debatem e votam, e também essa possibilidade bem rapidinha mesmo, se você apontar a câmera do seu celular com o leitor do QR Code, você já vai diretamente para esses assuntos que os deputados votaram hoje aqui no plenário. A gente agradece sempre a sua audiência, é sempre muito bom ter você por aqui. Amanhã tem mais sessão, você é mais do que convidado, esteja sempre conosco aqui. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.